Fala, Guardiões do Lucro, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse quadro que tem no nosso canal, Visitando Empresas. Eu te pergunto, imagina você como empresário, 10 anos depois de você ter começado o seu negócio, você investiu dinheiro, você investiu tempo, você criou amor, você criou um filho, mas de repente chega e do nada você perde o seu negócio inteiro. Por quê? Porque você não registrou a sua marca. E hoje a gente vai conhecer aqui a empresa do Reinaldo. E aí, Reinaldo, tudo bom? Prazer, Lucas. Prazer. Muito prazer. Para falar sobre registro de marcas e patentes, pessoal, é algo muito importante porque a marca é o maior patrimônio da sua empresa. A gente costuma falar que a marca ela vem junto com o empresário. Porque assim, Lucas, Reinaldo tem um monte, o Lucas também. Mas Reinaldo da Martins e Fernandes é um só, galera, como o Lucas também, né? E eu vou te perguntar aqui, Reinaldo, aqui você vai dar umas dicas secretas ali pra galera, bicho? Com certeza, gente. A gente tem 20 anos de experiência, então a gente tem muito a agregar para vocês e com certeza vai ter muita dica bacana para que vocês possam aí ter a sua marca registrada finalmente. Então bora lá, galera, vamos conhecer essa empresa sensacional. Vamos que vamos. Olá pessoal, eu sou a Silvia Martins, nós estamos aqui no escritório, na Martins e Fernandes, Marcas e Patentes. Tudo começou quando eu era muito jovem, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e eu andava pela minha casa com um monte de papel para lá e para cá e eu tinha uma calculadora imaginária e eu ficava mexendo na mesa e eu tinha certeza que aquele era o melhor trabalho do mundo. E aí eu fui crescendo, né? E eu vim de uma família muito humilde, né? Só uma dúvida, era São Paulo? Era São Paulo. Eu sou de São Paulo mesmo, capital. Legal. Eu sou filha da Genoveva. Essa parte começa a me emocionar, porque a Genoveva era uma pessoa muito difícil, porque ela até chegou a falecer quando ela tinha 37 anos, por conta de uma doença muito séria. E aí ela deixou para mim 2 irmãos muito pequenos e eu tive que cuidar deles. E aí foi que começou a minha história mesmo. Eu tinha que mudar a história da minha família, eu tinha que trazer algo melhor para eles do que aquela vida ruim que a gente tinha naquele momento do falecimento da minha mãe. Você tinha quantos anos, Gil? 13. 13. Você começou a trabalhar com 13 anos? 13. Em 1988 eu tive a minha carteira registrada. Legal. Foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei como telefonista nessa empresa e fui trabalhando, né? Encontrei, claro, algumas pessoas no meio do caminho que me ajudaram, porque sozinha também eu não ia conseguir, né? Com 2 irmãos menores do que eu, como que eu ia conseguir criá-los, né? Terminar de criá-los. E aí, quem foram essas pessoas? Pessoas próximas da família ou pessoas que você encontrou na vida? Então, pessoas que eu encontrei na vida, acredita? Legal. Foram pessoas que eu fui encontrando e que se compadeceram com a situação e foram me ajudando. E aí, depois de um tempo, eu me casei, né? Casei até muito jovem, me casei com 16 anos, acho que até por conta da situação. Entendi. E aí, quando eu me casei, eu levei meus irmãos junto comigo, porque não tinha onde eles ficarem, graças a Deus, que a família, né, que me acolheu na época, e o meu marido também aceitou meus irmãos, e aí eles ficaram comigo. Com o tempo eu fui trabalhando, a minha irmã conheceu uma pessoa, porque a gente tem diferença de apenas 1 ano de idade, e aí a minha irmã conheceu o marido dela, casou também, meu irmão também foi crescendo, foi fazendo a vida dele, e eu também continuei trabalhando. E aí, aconteceu que eu descobri que eu tinha um dom. Na época que eu me casei, eu trabalhava como demonstradora, né? E demonstradora em mercados, então eu representava algumas marcas. O que seria demonstradora em mercado? Demonstradoras são pessoas que ficam no mercado, nos supermercados grandes, e eles ficam demonstrando produtos. Tipo degustação. Degustação. E tal, que fica com deguste, né? Degustação. Promotor, né? Depois eu passei, o promotor de vendas ele é um pouco mais, vamos dizer assim, nessa profissão ele é acima da demonstradora. Tá. E só pra gente se situar na linha do tempo. Aí isso daí você tava com quantos anos?
Eu já estava com 18 anos, mais ou menos. Tá. 18 anos, mais ou menos. Mas assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, em 1988, quando eu tive a minha carteira registrada. Tá. Aí aos 16... E podia registrar carteira com essa idade? Então, porque hoje precisa de emancipação, incrível. né? Com 16 anos, né? Incrível. Eu descobri que eu era que eu tinha um dom, que é o dom de vender, né? Legal. Porque assim, para você conseguir esse emprego de demonstradora, você tinha que ir nas agências que contratavam pessoas para fazer isso. Eu nunca fui alta, eu nunca fui a mais bonita da galera que estava ali para ser escolhida. Então eu tinha uma certa dificuldade também de conseguir esse trabalho. Tá, mas então desde o começo você era vendedora. É isso? Sim. E quando você falou do dom, o dom era o dom comercial. Era o dom comercial. Entendi. E eu descobri que eu tinha esse dom comercial por causa disso, porque como eu tinha muita dificuldade de conseguir o trabalho nas agências, porque eu não tinha aquele perfil na época que era exigido das grandes empresas, que era tipo, eles queriam no supermercado as representantes que eram altas e tinha todo aquele perfil de modelo, desse não era o meu perfil. Mas quando a agência precisava quando a empresa chegava na agência e falava assim, eu quero uma pessoa que venda esse produto, eles me chamavam. Era eu que era escolhida. Quando eles queriam realmente vender, eles me chamavam. Então, chegou uma época que eu percebi que muitas empresas me chamavam, inclusive uma época até a Coca-Cola só queria que eu fizesse a demonstração do produto deles. Mas então você sente que começou a ter essa vontade deles porque você era uma boa vendedora? Sim, eu era uma boa vendedora. Entendi. Então nesse momento você estava fazendo isso como trabalho principal ou trabalho secundário? Principal. Era o seu trabalho principal? Principal. Então você lutava lá para conseguir esse trabalho todos os dias? Todos os dias. Então, porque era temporário, a gente ficava, às vezes era contratada, era freelance, né? Contratada pelas agências por 30 dias, às vezes 40 dias, às vezes um mês, às vezes 3 meses. Então dependia muito do quanto que a empresa queria aquela pessoa representando aquele produto no ponto de venda. Aqui a gente já consegue identificar algumas características de um bom vendedor, né? Proatividade. É uma coisa que você teve ali desde o início. Sim. Um bom relacionamento, que a gente vê até do jeito que você fala, tá? Você é uma pessoa bem comercial, assim. E aqui a gente já conseguiu ver, não sei dizer ser uma politicagem ou entender como é que funcionam as pessoas, porque seria esse bom relacionamento entre a equipe, certo? Sim. Porque você falou, eu tenho que ter um gerente, tem que ter o supervisor, né? No mercado tem o gerente e depois do gerente tem o supervisor da área, né? Eu acho que eu entrei em marcas e patentes, eu tinha acho que uns 24, 25 anos. E como que você... Foi mais ou menos uns 10 anos trabalhando nessa área. Legal. E outra característica, né? A resiliência, né? A consistência. Você vê que são características muito difíceis de você encontrar hoje também nas pessoas. Então, que eu tenho daquela menina que aos 7 anos de idade ficava brincando dentro de casa com papéis. Eu achava que eu era secretária. Eu tinha certeza que eu era secretária. E aí eu brincava de secretária. Eu tinha lá minhas calculadoras imaginárias, meus papéis, minha máquina de datilografia, que na época era isso que tinha, não existia computador. Me fala que você guardou essa máquina. Bom, enfim, aí eu entrei nessa área de marcas e patentes lá através de jornalzinho. E eu confesso pra você, Lucas, foi muito difícil. Muito difícil, porque assim, para eu entender por que a pessoa, que uma empresa precisava registrar uma marca, já que ela tinha uma empresa constituída, ela tinha um CNPJ, ela tinha um contrato social, para que ela precisava registrar a marca no INPI, pelo amor de Deus? Mais um, né? Pra que isso? Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí tinha também, para você aprender a trabalhar com marcas e patentes, você tinha que entender da tal da NCL, que estava dentro do classificador de Nice, que é um tratado, né? Por exemplo, assim, o CNPJ tem lá os quinais, né? Aqueles numerozinhos que identificam a atividade da empresa. A NCL é a mesma coisa. Cada número de NCL que o INPI fornece no classificador dele, identifica um ramo de atividade. E conhecendo o Brasil deve ter pouca opção.
Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente vê que isso é uma prática muito antiga, né? Porque lá não é só de marca, né? Eles tendem a registrar muito os produtos, os serviços, né? patentes. Boa, vamos lá. Diferença entre registro de marca e patentes. Não sei se a galera sabe, eu vou confessar que eu nem sei a definição, cara. Qual que é a diferença? É que o registro da marca, ele protege o nome comercial de uma empresa. Tá. Então, exemplo, Martins e Fernandes Marcas. É uma marca, né? Agora, por exemplo, eu desenvolvi um produto. Então, vou... Por exemplo, aquele... de colocar a xícara de... esse é um modelo. Aqui, ó, por exemplo, é uma patente. Por que que é uma patente? É uma patente de modelo de utilidade, porque ela tem... Você consegue ter essa voltinha aqui para poder pendurar a xícara. Então, ele desenvolveu um produto que tem uma utilidade e também tem um desenho industrial. Então, aqui a gente tem 2 patentes. Duas, porque é o desenho industrial, que é o modelo, e tem a patente de utilidade por causa que você pendura a xicrinha pela alça aqui. Mas se eu patentear esse produto, por exemplo, ninguém pode produzir ele? Exatamente. Aí você tem o governo, o INPI, ele te dá 20 anos para que você seja exclusivo e venha só você produzir e comercializar esse produto. Existe patente de serviços? Por exemplo, minha esposa tem clínica de estética. Aí ela tem um estilo de massagem que é único dela. Ela pode patentear, por exemplo? Aí seria um procedimento, Lucas. Então não pode. Procedimento depende muito, tá? Porque nós temos uma cliente aqui no escritório que ela desenvolveu um procedimento de emagrecimento. E nós conseguimos o registro de direitos autorais para esse procedimento dela. Ela tem o certificado. Um protocolo, tudo bonitinho. Protocolo, exato. Quando a gente fala de produtos digitais, isso também é preciso, né? Todos os produtos digitais precisam ser registrados. É o que ele falou, é o registro de programa de computador, o código-fonte, o software. Mas mesmo os produtos digitais, por exemplo, o curso que ele está falando é na questão de direito autoral. Você está desenvolvendo um material de ensino ou um curso, a melhor parte, o jeito certo de fazer é o direito autoral. Porque também depois você muitas vezes pode ter uma equipe, pode ter pessoas que venham para você, pode ter empresas que você vai negociar isso. Por exemplo, você fez um livro físico, você precisa registrar ele para você chegar numa editora, para você chegar no investidor, entendeu? Então toda essa parte artística e intelectual de obras nesse quesito, até mesmo obras artísticas, desenhos de personagens, músicas, essa parte é toda do direito autoral. Na verdade, foram 2 viradas em 2015, né? Que falou, além também dessa parte da internet, que o Iago trouxe realmente essa revolução de não preciso mais do sal quente. Agora eu estou bem posicionado, o cliente vem até nós. Só que também, ao mesmo tempo, né, pelo que eu lembro, veio o Sebrae, a Luana, que saiu, foi a Luana, mas a gente conseguiu precificá-lo de uma forma que até hoje, que é o salário mínimo. E o salário mínimo, ele conversa muito com o microempreendedor, porque o microempreendedor, ele sai do CLT. E o que o salário mínimo é para ele? Mínimo, é pouquinho. Então foi quando o Sebrae fez uma licitação, né? Fez uma licitação para contratar uma empresa, para registrar algumas marcas do Sebrae. Foi onde a minha mãe teve a brilhante ideia de ligar para o nosso advogado, que também está até hoje, o doutor Eduardo, falar, doutor, como que a gente pode fazer um preço para atender o Sebrae, para que a gente feche esse contrato? Foi onde a gente começou com o salário mínimo, né? Isso. Mas assim, o Sebrae ele veio do anúncio, né? O Iago preparou os anúncios e começou aí o Sebrae precisava de uma empresa. Ele entrou em contato. O Sebrae, eles têm muitos microempreendedores. E dentro do Sebrae você não acha uma consultoria de marcas e patentes. Então eles acabam... como a gente tá aqui pertinho, nós mudamos até para o Tatuapé por conta disso. Porque o Sebrae tá aqui, uma dos escritórios é na Itapura. Então, muitas vezes eles perguntam, falam sobre marcas e patentes e acabam vindo parar aqui. O que eu digo, né, que as empresas precisam é ter, como eu disse, quando você vai abrir um negócio, é necessário que você saiba vender para que o seu negócio possa crescer. E a maior dificuldade que nós tivemos foi realmente a falta de capital no início da empresa para contratar pessoas capacitadas para trabalhar no nosso negócio para que ele pudesse crescer mais rápido. Então, a falta de capital e a falta também, no meu caso, de escolaridade mesmo, de
de gestão de pessoas, eu não tinha essa prática de gestão de pessoas, então eu também perdi vários talentos por falta de conhecimento de gestão. Então, duas coisas que são importantes, você saber vender, né, uma pessoa que vai abrir um negócio, e também ter a capacitação para lidar com as pessoas. O evento que chama Day One, e a nossa proposta era como organizar uma empresa em um dia, e a gente fala sobre gestão de pessoas, processos, produtos, aí tem a apostila, a dinâmica, é o dia inteiro ali de interações, é bem legal o evento. Só que o mais legal do evento, eu mostrei pro Reinaldo, foi que os participantes fizeram um negócio entre si. Então o que a gente começou a perceber? Que o network ali era super poderoso. Então, poxa, a galera ia para os eventos e como a gente incentiva os negócios entre os empresários que estão lá, gerou muito negócio, tá? E o que a gente fez? Antes esse evento era aberto. Agora a gente fechou o evento. O evento é só para quem é cliente nosso da consultoria. É claro que vocês estão convidados. Você pode falar um pouquinho dos números do negócio de vocês? Por exemplo, quantos clientes vocês já atenderam, a quantidade de registros que vocês já fizeram? Com certeza. Ó, hoje a nossa empresa, em 2025, nós temos uma carteira ativa de 2.000 clientes e acho que não diria o dobro, mas quase 3.000 marcas aí que nós atendemos todos os dias. A nossa empresa também tem um histórico de mais de 5.000 certificados entregues em toda essa história que a gente contou aqui de 23 anos. E foi mais ou menos a partir de 2020, na pandemia, que nós temos o nosso primeiro boom, que realmente a gente conseguiu chegar na marca de 100 mil por mês faturados, tá? E aí, no anual, isso dá um pouquinho mais de 1 milhão. Então eu acho que foi a nossa realmente virada de chave, no caso em 2020, e a gente vem mantendo, né, de 2020 para cá, esse faturamento. E qual foi a virada de chave para vocês? O que aconteceu com vocês que mudou tanto o negócio? Foi a gente criou uma nova marca em 2020, onde todo mundo parou, né? Ou seja, a maioria dos segmentos ficaram lá, todo mundo pode trabalhar. E aí, para nós não mancharmos a nossa marca, a Martins e Fernandes, que era uma marca muito forte, que vendia um outro valor, nós criamos a Registre Fácil. Na verdade, foi a Silvia e o Iago, eles criaram esse nome. Muito bacana, foi uma nova marca. Nós criamos esse nome. E aí, com isso, a gente começou a atacar os microempreendedores e a maioria das empresas de marcas e patentes não estavam trabalhando e a gente teve essa precificação também um pouquinho menor para atender esse mercado e foi onde a gente pegou o mercado todo, Lucas. Só estava a gente trabalhando, então a maioria das empresas começaram a comprar da gente em 2020 pela Registre Fácil. Também foi um site muito bacana porque o Iago já tinha a experiência de colocar ele no Google de forma relevante. Então casou, nós tínhamos a experiência, o Iago a expertise e fizemos a nova marca para poder atender o micro e deu muito certo porque a pandemia deixou o mar aberto para nós. Então essa foi a nossa grande virada de chave. Bom, pessoal, então eu queria agradecer muito a vocês por vocês terem aberto a porta da casa de vocês, da segunda casa, né, aqui da empresa de vocês. Então, Silvia, Reinaldo, Iago, muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente vai evoluir com isso, vai gostar muito da história de vocês, porque a história de vocês, além de muito poderosa no mundo do empreendedorismo, ela é tocante. Parabéns, Silvia, por ter passado por tudo isso. Mamãe, passando por tudo isso, com os filhos ainda. Eu acho que teve um momento de dor e agora tem um momento de orgulho, né? Então, poxa, meus parabéns aí pra vocês e só desejo sucesso pra vocês. E a gente que agradece, meu irmão. Que isso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Por você disponibilizar seu tempo. A gente sabe que deu certo porque você. Posso falar? Você se tornou nosso cliente também? Aí sim. Agora vamos ver se vocês vão se tornar nossos clientes, hein? É isso aí, essa é a famosa parceria, galera. Todo mundo cresce, todo mundo se ajunta, até porque a gente que é empresário, é essa que ajuda, né, Lucas? Acreditando no trabalho do outro. Você acredita no nosso trabalho e a gente 100% no seu. Galera, muito obrigado por terem ficado até aqui. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e conheça a história dessa empresa incrível, Martins e Fernandes. Muito obrigado. Tchau, tchau.